Aturaço. Música para começar. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza e a cor de perfume suave. Tens o aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória sobre a morte, tu tens o segredo da vida, pois só tu és o meu Deus. Tens a sublime inocência do olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera a volta, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tu tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória sobre a morte, tu tens o segredo da vida, pois só tu és o meu Deus. O meu Deus. Osés de Paula. Tens. Essa música é um clássico. Deixa eu falar de algo interessante. Estava assistindo uns debates aqui, chamou minha atenção. Os deveres do levita na congregação. Cara, a gente está vivendo um tempo em que tudo que Jesus pregou contra, nós estamos fazendo hoje em dia. Primeiro, nós estamos vivendo um sistema religioso. A gente vive sobre um sistema religioso. Se o irmão vai na igreja somente uma vez por semana, tem algo errado na vida dele. Se ele vai uma vez no mês, está meio desviado. Antigamente, o povo de Deus, ele se reunia, ele saía das suas casas, das suas vilas, iam ao templo uma vez ao ano, uma vez no mês, ou de 6 em 6 meses. O sistema religioso criou nomenclaturas, e a pior coisa para o ser humano é isso. Quando você cria uma nomenclatura, a igreja. Interessante, né? As palavras de Jesus, elas parecem simples. Perdão, mais pesada. Quer ver um exemplo? Olha o que Jesus disse. Não são minhas essas palavras, tá? Diga-se de passagem. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Botar filho contra seu pai, sua nora contra sua sogra, né? Por amor do meu nome. Vocês já repararam que isso faz todo sentido hoje em dia? Você vive numa família
é onde, vamos supor, as pessoas não são evangélicas, não são católicos ou de outra religião. Aí de repente alguém aceita Cristo. Isso tornou uma desonra para a família. O pai parou de falar com o filho, aquela sogra já, que era 5 a nora já não é mais. Só por confessar o nome de Cristo, por amor do meu nome. Isso foi mais de 2000 anos atrás e as palavras reverberam, olha. Fica reverberando, ó. Como o som de um instrumento reverbera. É interessante. Resumindo, nomenclaturas criadas e doutrinas que não fazem parte, alguns dialetos, dogmas que a gente vai criando e a gente acaba entrando no sistema sem perceber. Quer ver um exemplo? Os músicos, falando da minha área, puxando para a minha sardinha aqui. Há anos atrás, desde que eu me lembre, a gente ia para a igreja, quando aprendi a tocar um instrumento e tal, a gente estudava bastante para poder tocar, e quando tocava a gente se virava nos 30, né? Com o violãozinho, naquela época não tinha o recurso que tem hoje, ou com uma guitarra simples, uma Jennifer. Quem nunca teve uma guitarra Jennifer, atire a primeira pedra, né? Uma tonante. Eu tive violões tonantes, tá? E uma guitarra Jennifer, meu Deus do céu, misericórdia, mas eu tive. Então, resumindo, essas nomenclaturas que se criam, tipo, os levitas da casa do Senhor. Gente, para começar, nós não somos levitas. Levitas é uma tribo, a tribo de Levi, e os levitas não receberam terra como as outras tribos. Eles foram nomeados que iriam cuidar do templo. Eles iriam cuidar do templo. Os levitas são obreiros, músicos, faxineiros, os que cuidam do templo, os que limpam, os que varrem. Esses são os levitas. Quando você pega esse dogma de levita e taca nos músicos, é complicado, tá? Mas eu estou falando baseado no debate que eu vi aqui. Completamente, hoje em dia, o ser humano está bem fora de contexto. Resumindo, o cara falando lá dos deveres do músico e tal, ppp, digo, olha, para começo de conversa, falando como músico atual, vou até esquecer lá as coisas do passado, porque eu tenho que falar da atualidade do mundo em que eu vivo. Vamos falar grosso modo. Isso aqui é um violão tacaminho. Alguém sabe quanto custa um? Em média, numa loja, um violão tacaminho zero, numa loja como esse aqui foi comprado, está acima de 3 mil reais. Alguém sabe quanto custa um cabo para violão, para se plugar? Em média, um cabo de 4 metros está em torno de 65, 70 reais. E alguns outros acessórios, uma capa, correia para o instrumento, tudo isso tem um custo. Quer ver outra coisa que tem um custo e a durabilidade tem que ficar sendo trocada a cada 3 meses, principalmente se a pessoa ficar tocando com... Vou botar aqui 2 cultos na semana, o cara toca no culto de quarta-feira e no culto de domingo. E tem que ser trocado no mínimo a cada 3 meses cordas para o instrumento. Tanto vai ser cordas de violão, que elas são oxidáveis, tem oxidação, como cordas da guitarra, cordas do contrabaixo, que do contrabaixo chega a durar às vezes até uns 5 meses, em média. Depois ela começa a perder, por causa da oxidação, o brilho. E isso tem que ser trocado. Alguém tem noção de quanto custa o jogo mais barato de cordas de contrabaixo? De 4 cordas. Não estou nem falando de 5. Isso aqui é um jogo de corda Elixir, ou Elixir, como chamam. Eu lembro quando eu comprei essas cordas aqui pro violão, a minha esposa quase teve um treco. Eu parcelei. Só para vocês terem uma ideia. A durabilidade dela é maior, porque ela tem revestimento. Tô falando das características para chegar ao ponto que eu quero. Mas mesmo assim, ó, bem aqui onde pega a palheta, vai soltando uns espelhinhos. E é onde tá. Mas aqui, o brilho da corda... continua. Olha o som, ó.
de ti. Preciso do teu perdão. Bonito som, né? Mas para manter um som no violão, para o som chegar com uma qualidade na mesa de som lá da igreja, eu vou gastar. Quem ajuda É muita cobrança em cima dos músicos. Basicamente eu falei isso num vídeo atrás. É cobrança pro cara tocar direito, é cobrança para ele chegar no horário. É cobrança. 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 Alguém se lembra que o músico tem gasto com cordas, com cabo? Porque alguns músicos só chegam, levam os seus instrumentos, tocam lá de qualquer jeito. Vamos falar curto e grosso. Tá? Outros são técnicos. Eu, por exemplo, sou um cara muito chato. Curto e grosso. O cara para tocar comigo, eu tô na banda, tô no grupo de louvor. Eu vou começar a me sentir mal depois de um tempo se o tecladista não é que ele não toque o mesmo nível, se ele não estuda a música. Não precisa ninguém estar no mesmo nível do outro. Porque geralmente alguém é um saiyajin, vou falar dos desenhos, alguém é um saiyajin, alguém é um super saiyajin, outro um saiyajin fase 2, um 3, por aí vai. Sempre alguém tem mais conhecimento que o outro, mas a gente vai se ajudando. Isso não vem ao caso. Não vou botar uma parede aqui de um ser melhor que o outro, que isso não existe para mim, na minha concepção. Mas resumindo a história, do que me adianta tocar num grupo onde o tecladista não estuda, o baixista estuda junto comigo, o baixista vem, ele estuda a música, ele ouve a música, chega lá o violão e o baixo, caramba, parece que eles têm afinidade. Não, porque a gente ouviu a música e estudou. Tiramos um momento lá na minha casa, eu estudei a música, ouvi a música, o líder do louvor deu uma ordem, eu obedeci a ordem, fui obediente, obedeci, vamos tirar a música, é o único que é digno de receber. Tiramos a música direitinho, eu tirei as notas do violão, todas as notas, a passagem direitinho, o baixo tirou as viradas, aí o baterista, ó, tá pouco se lixando, um exemplo, tá? Não tô falando dos bateristas, do tecladista, eu só tô dando exemplo. O baterista tá pouco se lixando, o cara da guitarra disse, eu já ouvi, eu já conheço essa música, ele não ouviu a versão que a gente quer tocar. O líder do louvor deu uma ordem e ninguém obedeceu. 2 obedeceram, os outros 3 não quiseram saber de nada. Ou seja, só exemplos, tá? Uso como exemplo. Mas resumindo, daí do que me adianta ficar num grupo desse? Particularmente, são indagações, tá? Quero deixar de passagem. Isso são indagações para que a gente venha a pensar. É bom, o ser humano ele é pensante, é um ser pensante, ele tem que estar pensando o tempo todo. Então, do que adianta? Você vai se esforçar, tu tem teu trabalho, tem tua família. Daí eu concordo quando o cara diz assim, pô, cara, eu não tive tempo de tirar música, tem trabalho, tem família, tem esposa, tem filhos. Show de bola. Mas sempre a gente procura dar um jeitinho. Porque a partir do momento que tu assumir um compromisso de estar num grupo, você tem que ter um tempo para aquilo ali. Concorda? Se eu não quero compromisso, então eu largo de mão. Vou fazer outra coisa, ou eu simplesmente não faço. Correto? Infelizmente, verdade seja dita. Agora, ou seja, muita cobrança em cima dos músicos, até título dão para os músicos, levitas. Nós não somos levitas, tá? Segundo, o fato dos gastos que o músico tem. Porque tem, tá? Para mim manter isso daqui, ó, com um encordoamento de qualidade, eu gasto. Ainda que eu comprasse corda da Herringbal, a Herringbal eu gosto do timbre da corda. É R$110 o jogo, eu tenho que trocar a cada 3 meses. Quem vai me ajudar? Ou quebrou uma corda do violão no culto. Alguém vai dizer, irmão, a gente viu que quebrou a corda aqui, mas quarta-feira você está aqui na igreja, né? Tá aqui essa ajuda, compra um jogo de corda. Tá aqui, ó, irmão, nós compramos aqui, a igreja, compramos 4 baterias, uma por baixo, uma coisa, bateria alcalina, que eu sei que vocês têm que botar bateria no instrumento de vocês. Então, é muita cobrança e pouca agilidade. É que nem a história que hoje em dia a gente mais vê. Valeu? Fica a dica para a dirigência da igreja. Separa
Ah, foi tirado o dízimo, foi tirado, chama o líder do louvor. Quantos instrumentos pegam bateria? Ah, pega o violão, pega o contrabaixo, pega a guitarra. Compra 4 baterias, dá uma para cada um. Cabos, os cabos são usados, ficam na igreja mesmo, para os músicos não usarem o deles. Mas olha, encordoamento. Tem o do violão, tem o do contrabaixo, tem o da guitarra, tá aqui, ó. Quanto é a corda da guitarra que o irmão, a marca que o irmão usa? Ah, o irmão usa da NIG. Quanto é, irmão, essa sua corda? Ah, eu pago 40 reais. O cara do violão, olha, minha corda eu uso da Hannibal, ela é 100 reais o jogo. Irmão, nós vamos te dar 80 reais para inteirar aqui. Ou 70, daí você inteira o restante. Olha aí a ajuda. Né? Ó, consciência. Então, fica a dica para a dirigência da igreja. Vamos dar uma olhada, não estou dizendo aqui, porque eu não concordo, vou levantar um parênteses aqui, essa história de ter que pagar músico para tocar. É que nem o gospel, está tão entranhado hoje em dia nas igrejas, que qualquer pastor que vai pregar tem que pagar, tem que agendar. Antigamente não era assim, né? Paulo nunca cobrou nada. Né? Imagina Paulo cobrando para pregar numa igreja. Misericórdia. Né? Vamos parar para pensar nesse tipo de coisa. Fica a dica. E começando com o louvor, vamos encerrar com o louvor. Essas coisas pensantes do ser humano. Vamos encerrar com o louvor das antigas, como sempre. Louvores que marcaram a nossa geração. Tom de si bemol. Ó. Aquele abraço.